Até a imprensa famosa aqui no Brasil, que é de esquerda, está revoltada com essas medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Um absurdo, porque se trata de censura. Vou mostrar aqui. Alexandre de Moraes, se ele mandar Bolsonaro para o regime fechado, ou até mesmo aplicar uma simples multa, isso vai pegar mal para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Bolsonaro foi preso. Roubou? Foi condenado? Cometeu algum crime? Não. Ele rompeu, se atreveu a romper com a censura e se atreveu a utilizar da liberdade de expressão. Ou então a imprensa se atreveu a utilizar da liberdade de imprensa, porque essa medida é louca, ela implica com terceiros também. E essa liberdade que Moraes concede de sair de 6 da manhã até 7 da noite, isso não é liberdade. Isso é uma armadilha para o Bolsonaro ir para a prisão. Talvez seja isso que o Moraes preparou de propósito. Tenha preparado, porque está complicado. Vou começar aqui pelo editorial do Globo. Você sabe que o Globo, a equipe Globo, é totalmente de esquerda. Estamos falando de editorial, ou seja, não é o pensamento ou a opinião de um jornalista, de um blogueiro, um comentarista do Globo, não. É o que pensa, é o que defende o jornal O Globo. Veja, proibir a entrevista é indevido e inoportuno. Para se defender de imensa pressão, o Supremo não pode atropelar direitos fundamentais. Presta atenção aqui, nessa parte do editorial do Globo. Há sérios problemas aqui. O Globo fala de sérios problemas com essas medidas cautelares do Moraes em cima do Bolsonaro. Há sérios problemas aqui, melhor colocar na tela. O primeiro deles é que a imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. O segundo é que, antes de qualquer condenação, Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Medidas cautelares anunciadas para garantir o julgamento de ações penais não podem atropelar outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Agora imagina se o Bolsonaro vai preso, vai para o regime fechado, e todo mundo sabendo que essas medidas são absurdas, estão erradas. Gente, isso só acontece em ditadura. E a esquerda que vai falar, Bolsonaro está preso, mas por quê? Porque roubou? Não. Cometeu crime? Eu não quero ser repetitivo. Porque se atreveu a ser livre. Porque não foi condenado, ele pode sair. E infelizmente é uma armadilha essa medida cautelar do Alexandre de Moraes. Aí você tem agora o Estadão, que colocou na capa editorial também um caso escandaloso de censura. Olha só o que diz aqui, ponto importante que eu peguei do Estadão na tela para você. Moraes cometeu um abuso. As medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou nas redes sociais. Na prática, o STF proibiu de conceder entrevistas, pois não há mais conteúdo jornalístico que deixe de circular pelas redes sociais hoje em dia. O que é isso, se não censura prévia? O que é isso, se não uma afronta gritante à garantia constitucional da liberdade de imprensa? E não é? E não para por aí. Ontem, o ministro, ou melhor, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-colega do Alexandre de Moraes, falou ao Estadão. Veja, Moraes precisa ser levado ao divã, diz Marco Aurélio Melo. Ex-presidente diz que a corte vive cenário de extravagância. Vou abrir aqui uma aspas para o Marco Aurélio Melo. Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, e uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo é uma atuação tão incisiva, implica desgaste para a instituição. A história cobrará esses atos praticados. Vou repetir isso aqui, isso é importante. A história cobrará esses atos praticados.
Grave isso. Ele, Moraes, proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível. E tem mais, só para encerrar aqui, mais do Marco Aurélio, que haja uma evolução e que o Supremo atue não como órgão individual, como vem atuando na voz do ministro Alexandre de Moraes, mas como órgão coletivo e percebendo a repercussão dos atos que pratica. Aí nós avançaremos culturalmente. Muito forte que o Marco Aurélio disse aqui, ele fala aqui do futuro. Uma tentativa de correção. O STF já é feito justamente com 11 ministros ou vários ministros para não ter ditadura. E é última instância. E é lá que acontece isso. E outra coisa que ele fala aí, que eles não percebem a repercussão disso tudo. Estão pouco se importando para essas críticas que eu mostrei dos jornais de esquerda, Globo, Estadão, as sanções que estão tomando, calma aí, não param para pensar, estamos indo longe demais. Eles não se tocaram que se tornaram ditadores. Eles acham que estão fazendo democracia, é tudo pela democracia, não é? Estão salvando a democracia, criando uma ditadura, uma censura. Mas não estão salvando nada. Eles são ditadores mesmo. Estão perseguindo a direita, querendo tirar Bolsonaro do pleito eleitoral, diminuir a direita. Essa que é a verdade.